22ª Feira de Conhecimento Tecnológico e Científico FETEC. O nosso trabalho é o processo de avaliação nas feiras de matemática, um olhar para avaliadores e coordenador de grupo. A orientadora do nosso trabalho foi a professora Morgana, como bolsista eu, que é Nilva Borba Girardi, a colaboradora Rita de Cássia Teffen, o nosso curso de licenciatura em matemática. A nossa premissa de desenvolvimento dessa pesquisa foi a análise de relatórios sínteses no processo de avaliação das feiras de matemática. E a nossa pesquisa se desenvolveu em cima de 2 questionamentos. Que indícios são revelados nos relatórios sínteses acerca da escrita registrada pela coordenação de grupo de avaliação? E de que forma essa coordenação pode contribuir para que os propósitos da avaliação sejam atingidos? Na introdução, a gente coloca que o movimento da rede das feiras de matemática surgiu a partir da Feira de Matemática iniciada em 1985. E a Feira de Matemática foi idealizada para ser um espaço de socialização e divulgação de experiências, estudos e atividades matemáticas desenvolvidas no âmbito escolar, principalmente nas salas de aula. E temos o processo de avaliação dessas feiras. Como que ocorre o processo de avaliação na Feira de Matemática? É criado um grupo com 3 ou 4 componentes, sendo um deles o coordenador desse grupo. Eles recebem, com 1 semana de antecedência, o relato de experiência que foi feito pelos alunos expositores e pela professora orientadora do trabalho, que é exposto no dia da feira. No dia da feira, esse grupo de avaliação visita os trabalhos e, no final do dia, eles se reúnem para discutir e sugerir proposições, melhorias, críticas construtivas ao projeto que eles avaliaram. Ao final, o coordenador de grupo ele tem como incumbência elaborar um relatório síntese sobre a avaliação feita de cada trabalho assistida pelos avaliadores. Esse relatório síntese ele é entregue para o professor orientador, com as escritas e as sugestões feitas pelo grupo de avaliação. Como procedimento metodológico, nós utilizamos a pesquisa qualitativa, fundada por Bogdan e Bilk, e feita uma pesquisa documental, aonde foi que a gente analisou 72 relatórios sínteses, oriundos de 17 grupos de trabalhos, de uma edição da Feira Regional de Matemática, que foi realizada no estado de Santa Catarina, no período de novembro de 2019. A figura ao lado, ela traz como é o modelo de relatório síntese entregue ao coordenador do grupo de avaliação. São 2 páginas, onde a primeira página contém dados referentes ao trabalho, e a segunda página, onde que são apontadas as sugestões sobre aquele trabalho. Utilizamos como critério para analisar essas sínteses avaliativas 3 itens, onde denominamos como atende, que significa que aquele relatório síntese ele apresentava sugestões, perspectivas, ele contemplava o que foi solicitado. Atende parcialmente é aquele relatório síntese que não conseguiu comunicar plenamente aos autores do trabalho as percepções do grupo de avaliação. E o critério não atende é aquele relatório síntese que teve uma escrita desprovida de sugestões, perspectivas de continuidade, ou que muitas vezes não apresenta nada de sugestões ou nada escrito para os orientadores. Como resultados, a figura ao lado traz a distribuição percentual das categorias da análise segundo os itens A e B. E após a análise dos relatórios, percebemos melhores resultados no item A, que atende em 58,3%, é onde trazem as melhorias e as sugestões de continuidade dos trabalhos. Já no item B, os melhores resultados apresentaram-se em atende parcialmente, com 59,7%, e que é onde traz a síntese avaliativa. E na categoria não atende, somaram-se 22% nos 2 itens. Na tabela 1, traz o qualitativo resultante da análise dos itens A e B integrados dos relatórios sínteses, considerando as categorias investigadas e a classificação final dos trabalhos. Percebemos um percentual maior que atende nos trabalhos de destaque com indicação da Feira Catarinense, em detrimento aos trabalhos de menção honrosa, tanto no item A quanto no item B, o que nos causou preocupações, porque imagina-se que outros trabalhos com menção honrosa necessitem de um relatório bem mais elaborado e que tragam bem mais informações para eles. Nas considerações finais, o estudo buscou as respostas aos 2 questionamentos apresentados no início. Primeiro questionamento, a análise permitiu inferir uma escrita deficitária nos relatórios em relação à avaliação formativa e apresentar elementos de síntese e sugestão mesclados ou em itens inapropriados.
os registros mais atentos para trabalhos que recebem indicação em detrimento aos indicados com a menção honrosa, e uma escrita frágil à elaboração de uma síntese. E a resposta à segunda questão: a coordenação do grupo de avaliação pode contribuir com os propósitos, sendo essencial que os sujeitos tenham conhecimento em feiras de matemática, compreensão do significado e sentido da avaliação, clareza e compreensão do que consiste uma síntese avaliativa, escrita que comunica as considerações de modo compreensível, capacidade de síntese atenta à escrita, e deve ser alguém que orienta e direciona o diálogo entre os avaliadores, um sujeito pesquisador, leitor e autor. Ainda temos obstáculos e desafios na coordenação do grupo de avaliação. Isso indica a necessidade de espaços dialógicos e de formação. Uma sugestão nossa, comissão permanente, é de colocar o que é pedido nas fichas de avaliação em apenas um item. Com isso, a escrita pode ficar mais coerente com o que é solicitado, conforme ficou evidenciado nas análises. Esse é o nosso referencial. Obrigada e boa noite.